meu povo lindo que me assiste aqui nesse canal e que tá sempre aqui comigo, todos os dias, consumindo conteúdo, aprendendo mais e mais e me ajudando a levar a palavra de Deus até os confins da terra. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez e a gente tá se juntando agora para mais um episódio do seu, do meu, do nosso, aquele que a gente gosta, que a gente ama, que a gente assiste e se diverte. Tá na Bíblia! E eu quero que você venha comigo hoje saber qual que é o tema. Mas antes da gente começar, já curte esse vídeo para eu saber que você tá gostando do conteúdo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, para não perder nenhum episódio do TNB que acontece todas as segundas e quartas, bem aqui no seu YouTube, quer dizer, no meu YouTube, que também é seu YouTube, que é nosso YouTube, que é de Cristo, porque ele está consagrado ao nosso Senhor. E vamos para mais um Tá na Bíblia? Vamos lá, o tema de hoje é: as palavras têm poder? Dizer eu declaro está na Bíblia? As pessoas têm esse hábito, né, de falar eu declaro, eu decreto, eu determino. Mas de onde é que saiu essa teologia tão positiva? Bom, esse entendimento, essa teologia positivista ou teologia da confissão positiva, é um movimento da década de 80, aproximadamente ali, baseada nos ensinos de um pastor evangélico chamado Esek Kenyon, da Igreja Batista Nova Aliança norte-americana. Seus escritos exerceram grande influência também sobre um autor chamado Kenneth Hagin, fundador do movimento Palavra da Fé, sendo uma inspiração ideológica que culminou nas evoluções filosóficas que hoje a gente vê nos neopentecostais. Esek Kenyon também era um estudioso da área da linguagem e da interpretação, adepto da linha do estruturalismo, que defende que o texto é autônomo em relação ao seu autor. Ou seja, quando um texto é produzido, ele se desliga de quem o escreveu, o autor morre simbolicamente e o significado do texto está somente nele, sem a intenção ou o movimento de quem o escreveu. Ele entendia que o texto é autônomo, desligado do autor e depende inteiramente do leitor para que ele faça sentido. Essa ideia acaba sendo usada por Esek Kenyon para sua teologia, que afirma que a palavra que proferimos tem poder de gerar realidades espirituais, porque a palavra de Deus está desligada do próprio Deus e passa a agir através de nós quando a proferimos. Kenyon cria que se você usar as palavras abençoadoras, como decretar prosperidade e cura, ou rejeitar essa doença ou aquela realidade, essas palavras criavam verdades no mundo espiritual e, em seguida, geravam uma realidade física. Um livro muito famoso sobre isso se chama Há Poder nas Suas Palavras, escrito por Mary Carruthers, um capelão da Marinha Naval dos Estados Unidos. Tem ainda um outro que virou até um best-seller chamado O Segredo, de Rhonda Byrne. Há ainda um terceiro livro sobre isso muito famoso, escrito por Paul Young Cho, que hoje até mudou de nome, ele se chama agora David Young Cho, e o livro se chama A Quarta Dimensão. Ele fala sobre oração e trata também desse assunto. Paul Young Cho é pastor de uma igreja neopentecostal na Coreia, uma igreja muito grande. E ele defende nesse livro a teoria de que quando você vai orar, você tem que dizer para Deus exatamente o que você quer. Ele usa no livro o exemplo de uma bicicleta, dizendo que se você vai orar para pedir a Deus uma bicicleta, você precisa dizer para Deus a marca, a cor, o peso, o tamanho, o endereço de entrega e cada detalhe, porque senão pode ser que Deus mande a sua bicicleta para outra pessoa e não para você, ou entregue numa outra casa que não a sua. Mas o que essa teologia ensina é que as nossas palavras é que determinam as realidades espirituais e físicas ao nosso redor. Na nossa realidade aqui no Brasil, a gente tem um grande representante dessa teologia, que é o R.R. Soares. Olhem o que ele diz sobre isso em um dos seus livros. Abre aspas. Não existe nada mais importante na nossa vida do que o que sai dos nossos lábios. A própria vida cristã que abraçamos é chamada de confissão. Quando declaramos a palavra, tornamos-nos tão irresistíveis quanto o próprio Deus o é, pois ele e a sua palavra são um só. Assumindo-a, estamos aceitando a nossa posição no mundo espiritual. Sem ela, nunca tomaremos posse de qualquer bênção. Há um conhecimento de Deus que só nos é concedido quando nos apropriamos da palavra e a confessamos.
Fecha aspas. Você consegue entender a gravidade dessa fala? Nós não somos como Deus. E nunca seremos, mesmo que decoremos a Bíblia inteira e a proclamemos por aí aos 4 cantos do universo. O único poder que nós temos é o de sermos salvos e, em consequência dessa salvação, que nem vem de nós, mas vem de Deus pela fé, que também é um dom divino, a gente tem o privilégio de ser usado como instrumento por Deus, como uma espátula que bate a massa de um bolo. Quem providencia os ingredientes do bolo é Deus. Quem produz o calor do forno para assar o bolo é Deus. E quem faz crescer a massa é Deus. Nós só somos a espátula usada para misturar tudo isso. E confissão de fé não é confessar fé. Confissão de fé é uma reunião organizada, estruturada daquilo que determinada declaração de fé crê. Uma igreja crê naquela confissão, ela confessa aquelas doutrinas como verdadeiras. Não tem a ver com proclamar com a própria boca. A única coisa que a Bíblia fala que a gente tem que confessar com os nossos lábios é Cristo como Senhor e Salvador. E isso é uma declaração pública de fé. Não efetivamente muda o nosso coração. Pelo contrário, quando a gente declara a nossa fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo já mudou o nosso coração, já nos convenceu do nosso juízo, do pecado e daquilo que a gente vai enfrentar se a gente não se arrepender. Um outro livro do R.R. Soares vai dizer o seguinte, como justificação para a falácia dessa teologia positivista. Abre aspas. Em João 14:13 está a revelação que revolucionou minha vida. Jamais esquecerei da manhã do dia 12 de dezembro de 1984, em Nova York, Estados Unidos. Naqueles dias estava evangelizando os imigrantes brasileiros e portugueses que vivem naquela cidade. Era um dia frio, estava hospedado na casa de uma maravilhosa família. Eles haviam saído para trabalhar e eu, sozinho em casa, estava lendo o livro O Nome de Jesus, de Kenneth Reagan, quando de repente meus olhos foram abertos. Reagan declara que a palavra pedirdes em João 14:13 pode também ser traduzida por exigirdes. Eu nunca havia ouvido alguém falar algo assim. Seria possível? Fiquei a meditar. Fecha aspas. No entanto, meus irmãos, quando a gente vai no original grego dessa palavra, que é aitel, o que ela realmente significa é pedir, rogar, suplicar, desejar e requerer. Quando você faz um requerimento numa repartição pública, é certo que o seu pedido será atendido? É claro que não. A menos que você obedeça a todas as regras exigidas por lei para que o seu pedido seja atendido. Com Deus não é diferente. Pelo contrário, é ainda pior. Porque para que uma oração nossa seja atendida, nós precisamos estar alinhados perfeitamente com as leis morais de Deus, com o seu coração e desejando não a nossa vontade, mas a vontade dele. E isso só vem com o conhecimento do alto, com a revelação do santo a nós. A palavra de Deus tem poder quando aquele que crê nela como vinda de Cristo e a pratica e a obedece tem em si o poder do Espírito Santo agindo. É no praticar a palavra de Deus que o Espírito Santo age com o poder dele. Não é o nosso poder. Nenhuma palavra tem poder em si mesma, seja para amaldiçoar ou para abençoar ninguém. É somente Deus quem diz, haja luz e houve luz. Tem uma pregação do Benny Hinn, que é um outro pregador neopentecostal positivista, que diz que a gente não pode dizer que a gente tem Deus dentro de nós, mas que nós somos Deus, já que fomos criados à imagem e semelhança dele. Porque da mesma forma que Deus criou o mundo pela sua palavra, nós também temos esse mesmo poder. O movimento da batalha espiritual também tem origem nesse pensamento. Essa coisa de amarrar Satanás, decretar a derrota do diabo, nenhum de nós tem esse poder. Nós não somos Cristo para amarrar o mal e nem para decretar nada nessa terra. Que loucura é essa que a gente está acreditando? A famosa marcha para Jesus também é influenciada por esse movimento, porque eles acreditam que se o povo de Deus marchar em determinado lugar, determinando que aquele lugar é do Senhor Jesus, então aquele lugar será de Cristo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso, meus irmãos? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, que diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, quando eu declaro coisas crendo na minha própria sabedoria para que aquilo aconteça, eu estou, segundo Paulo, esvaziando a cruz de Cristo.
Você consegue entender a gravidade disso? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo vai dizer assim, olha, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregar a palavra é dar ao Espírito Santo aonde agir para gerar fé. Quando alguém ouve a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus atua junto com o Espírito Santo e gera fé. Não é porque eu estou falando a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus é de Deus. Esse texto de Paulo diz: pregue, ensine, discipule, repreenda, corrija, tenha paciência, espere, ensine a sã doutrina. A gente não lê declare e será feito. Não. A confissão positiva, no entanto, ela pode ter ali, assim, 1%, 0,01% de algum ensino para nós, porque ela nos faz pensar antes da gente falar as coisas. Porque as nossas palavras, elas agem não nas realidades espirituais, criando realidades físicas, mas nas realidades emocionais das pessoas. Palavras ferem. A nossa língua é como fogo que coloca fogo em todo o resto. Tiago 3,6 vai dizer assim: assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Perceba, a Bíblia inteira, quando vai falar da nossa língua, fala que dela só sai iniquidade. Por isso que quando a gente prega, precisa pregar a palavra de Deus e não a nossa. A nossa palavra não tem poder de mudar a realidade, mas tem poder de magoar, ferir e destruir a imagem que a outra pessoa tem dela mesma. E isso pode impedir que ela consiga entender até o perdão e o amor de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 26, ele vai dizer assim, ó: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E religião não é apenas seguir algumas regras ou rituais. A verdadeira religião de quem segue a Jesus se reflete nas suas ações e na sua língua. A Bíblia diz que a boca vai dizer aquilo que o coração está cheio. Então, se a sua língua está expelindo coisas ruins descontroladamente, amaldiçoando o outro, não quer dizer que o outro vai ser amaldiçoado. Quer dizer que o seu coração está podre. Quer dizer que isso governa a sua vida. Provérbios 16 vai dizer assim, do verso 1 ao 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, meus irmãos, não é declarando isso ou aquilo que vai haver poder de Deus na sua vida, mas consagrando tudo que você faz ao Senhor, que o poder do Espírito agirá conforme não a sua vontade, mas a vontade do nosso Pai que está nos céus. Repensa aí a forma como você tem enxergado a Deus. Cuidado para não se confundir com Ele, porque você não conhece o suficiente para entender que o Senhor é alguém totalmente separado de nós, que decidiu nos habitar para o nosso próprio benefício, mas principalmente também para a glória dele, que é manifesta no amor que há no meio do seu povo. Esse foi mais um TNB, eu espero ter mais esclarecido do que confundido você, e até o nosso próximo encontro. Se você tem alguma sugestão de tema, dúvida, pergunta, manda aqui nos comentários desse vídeo, que quem sabe a sua sugestão não entra aí no próximo episódio do TNB, tá bom? Um beijo pra você e me diz, tá na Bíblia? Beijo!